Pessoal, o meu nome é Bruno Farias Alves Filho, para quem não me conhece. Eu sou ovelha do pastor Rodrigo Rocha, aqui da Primeira Igreja Batista, aqui em Guaxindiba. E eu quero falar um pouco da minha vida para os irmãos, para todos que me ouvem. Eu quero contar um pouco do meu testemunho de vida. Na verdade, eu tenho 33 anos de idade, eu sou de 1980. E eu tive muitas felicidades na minha vida, tive muitos momentos bons na minha infância, na minha adolescência, na juventude e hoje na minha idade adulta. Eu quero falar um pouco dos irmãos acerca de vitória, acerca de superação de vida. Dentro desses 33 anos, como eu disse agora há pouco, eu tive muitos momentos bons na minha vida, muitos momentos felizes, né, ao longo desses 33 anos. Porém, eu também tive muitos momentos tristes, eu tive muitos momentos infelizes, tive mesmo, realmente. Talvez eu tive mais momentos tristes na minha vida, ao longo dos anos, até uns poucos anos atrás. Talvez eu tive mais momentos tristes do que momentos bons, do que momentos felizes. E eu quero contar alguns testemunhos para quem me ouve nessa hora, para quem assiste esse vídeo, e dizer que o Senhor ele já me deu muitos livramentos de morte, ele já me deu vários livramentos acerca de várias coisas difíceis, de várias coisas ruins que já me aconteceram, coisas terríveis. O primeiro livramento que o Senhor me deu, um dos primeiros livramentos que o Senhor me deu, foi quando eu ainda era criança. O Senhor já me deu livramento de afogamento algumas vezes. Mas isso aí, em vista de tudo que o Senhor já fez na minha vida, isso aí ainda foi pouco, assim, foi uma coisa pequena que o Senhor fez. Mas um grande livramento que o Senhor me deu foi quando eu tinha ainda 3 ou 4 anos de idade. Eu não lembro disso, a minha mãe que conta, ela que às vezes comenta isso. Nós moramos em Macaé um certo tempo, quando eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, ou 3, eu não me lembro dessa parte, mas ela já contou isso algumas vezes, e ela conta que por eu ser muito arteiro, por eu ser uma criança muito levada, por eu ter sido uma criança muito levada, eu, há uns anos atrás, tinha um desenho chamado Super Mouse, que para muitos que se lembram, era um super-heróizinho voador, era um super-homenzinho, era um ratinho voador. E eu gostava muito desse desenho, eu achava legal, eu não perdi um episódio desse desenho. E um belo dia eu quis imitar esse ratinho. Eu quis imitar esse ratinho e eu fui para a janela do prédio, do apartamento, porque parece que nessa época eles contam, meus pais contam que a gente morava num apartamento. E um belo dia eu resolvi abrir a janela, amarrei um lençol no pescoço e resolvi pular de onde a gente morava. Eu não lembro se a gente morava no terceiro andar, se era no sétimo andar. Eu sei que a gente morava numa altura boa, nós não morávamos logo nos primeiros andares. E eu resolvi imitar aquele ratinho, irmãos. Eu resolvi imitar aquele ratinho sem ter noção da gravidade, sem ter noção do perigo que eu estava correndo. Eu resolvi imitar aquele ratinho, o Super Mouse. E eu pulei. Diz a minha mãe que eu cheguei a pular. Porém, eu não sei o que aconteceu, que quando eu pulei, o lençol ficou agarrado na trava da janela. O lençol que estava amarrado no meu pescoço, e eu fiquei pendurado no apartamento, do lado de fora. Esse foi o primeiro livramento que o Senhor me deu, porque verdadeiramente se eu vou direto, eu teria caído lá embaixo, me arrebentado todo. Resumindo, eu teria morrido com certeza. Seria 99,9% de eu ter tido morte. Mas o Senhor,
Ele me livrou, né? O Senhor me segurou. Na verdade, quem segurou, a trava da janela segurou o lençol aonde eu estava, aonde eu fiquei pendurado. E a minha mãe conta, não sei se foi ela ou a minha avó, que chegaram na hora e foram lá e me puxaram para cima e me colocaram dentro do apartamento. E elas passaram mal, ficaram em estado de choque naquele momento, porque elas tinham imaginado que eu tivesse caído realmente lá embaixo e tivesse morrido. E esse foi o primeiro livramento que o Senhor me deu, porque verdadeiramente eu nunca vi uma história dessa em outro lugar, nunca vi dizer que alguém pulou de um prédio e a roupa da pessoa ficou travada em alguma parte da janela ou na trava, mas isso aconteceu comigo. E daí foi o primeiro livramento, o primeiro grande livramento que o Senhor me deu, dentre muitos, foi esse. E eu glorifico ao Senhor por isso, mas não para por aí. Não para por aí, porque tem muitos outros e eu vou contar outro livramento agora, que foi forte também. Esse talvez tenha sido o mais forte. Essa prova que eu vou contar agora, irmãos, talvez tenha sido a prova mais forte que eu passei em toda a minha vida até hoje, que foi a depressão, né? Teve muitas outras, mais simples, né? Outros livramentos mais comuns, livramentos mesmo do nosso dia a dia. Mas esse livramento de depressão, ele não foi um livramento simples, ele não foi um livramento que terminou em um dia, que começou em um dia e terminou no outro. Essa prova durou 5 anos na minha vida. Começou em 2005, quando eu ainda tinha 25 anos de idade, né? Eu comecei a ter problemas, muitos problemas, passar por muitas provas, e foi onde a depressão entrou na minha vida. Até aí, eu já ouvia falar de Jesus, eu já ouvia falar da palavra de Deus, eu era muito evangelizado, desde a minha adolescência até a uma certa parte da minha idade adulta, eu era muito evangelizado, porém, eu não queria nada com o Senhor, eu não queria nada com Deus. Muitas vezes os crentes, as pessoas vinham me evangelizar, muitas vezes era, às vezes fim de semana, dias de semana, a gente estava na varanda ou dentro de casa, muitas pessoas às vezes batiam palmas naquele sol quente, batiam palmas no portão da nossa casa e muitas das vezes eu ia recepcionar essas pessoas. E de longe, às vezes, quando eu avistava que era um crente, eu falava, pô, já vem aquele crente nojento, já vem aquele crente enjoado, falar de Deus de novo, a mesma coisa, falar de Jesus, e eu sempre era assim, irmãos. Não penso vocês que eu, por ser uma pessoa tranquila como eu sou, por ser uma pessoa calma, eu era muito ruim, irmãos. Eu era ruim, eu era mal, eu tinha pensamentos maus, eu era maldoso, eu era maligno mesmo. E virava e mexia, tinha um crente me evangelizando. Virava e mexia, Deus tem coisa para você, Deus te chama, Deus quer você na presença dele. E eu sempre. E o crente, quando começava a falar comigo, ele falava, entrava num ouvido e saía no outro. Eu não dava o menor crédito, eu não dava o menor valor à palavra do Senhor. Porém, quando eu já tinha completado meus 20 anos de idade, eu passei a ter mais temor pelas coisas de Deus, eu comecei a valorizar mais, ainda que eu não, que eu, ainda que eu ainda não fosse crente, mas eu já dava mais crédito, eu já tinha mais temor pela palavra, mesmo quando eu ainda estava no mundão, eu agradecia a Deus por muitas coisas, eu agradecia a Deus por muitas bênçãos que Ele me dava na minha vida. E para quem não sabe, eu casei muito cedo, eu casei com 18 anos de idade, eu com 18 e minha esposa com 17. Hoje eu tenho 33, ela tem 32. Né? Nós já estamos basicamente há 16 anos juntos. E
Sendo que nesse meio tempo, né, como eu estava dizendo aos irmãos agora, eu fui muito atacado, eu comecei a ter muitos problemas, comecei a passar por muitas crises, por muitas lutas mesmo, lutas em casa, lutas fora de casa, lutas na mente, muitas guerras na mente. O diabo já estava com a intenção mesmo de tragar a minha vida, de me levar para o inferno, para junto dele. Foi aonde aí eu completei 22, 24, 25 e foi embora. Aos 25 anos, foi aonde eu conheci a depressão. Foi aonde a depressão mesmo me pegou de jeito e eu caí no profundo mesmo. Eu caí como... Era como se fosse uma pessoa que estivesse no topo de uma montanha e tivesse um abismo, né? Que esse abismo significaria a depressão. E tivesse um abismo ali e eu caísse naquele abismo. Foi aonde eu comecei entrando em depressão. Até aí eu já ouvia falar em depressão. Eu nunca tinha tido, eu não sabia como é que era, eu não sabia lidar com aquela situação. Mas eu já ouvia falar em depressão, eu já ouvia falar em muitas pessoas que se matavam, que colocavam armas na sua cabeça e atiravam porque não aguentava tamanha pressão. Eu já ouvi histórias de pessoas que enlouqueceram por causa de depressão. E a minha avó, o nome dela, para quem não conhece ela se chama Jocelina. Ela até vive, muitas pessoas conhecem ela, muitos conhecem ela como Dona Neinha. Ela tinha depressão, ela teve depressão durante décadas. E ela sempre falava sobre isso, sobre depressão, e eu nunca me importei com isso, nunca dei muito crédito a isso, porque eu nunca tinha passado. E um belo dia, gente, eu por umas 2 vezes eu cheguei a dizer assim: esse negócio de depressão, isso é besteira, isso é frescura, isso é coisa de gente com mente fraca, com mente que sabe, que não pensa, que não... Uma pessoa verdadeiramente fraca. Eu vivia falando que depressão não me pegava. E isso não me pega não, isso é besteira, isso é gente que tem... Isso são pessoas que têm mente fraca. Eu várias vezes falei que a depressão não me pegaria. Que a minha mente era forte, que a minha mente era boa. Só que eu estava enganado. Eu estava enganado porque até aí eu não tinha, eu não fazia parte do reino de Deus, eu não fazia parte da família do Senhor. O Senhor, Ele me livrava sim, Ele me livrava, Ele me dava vários livramentos de morte, porém o Espírito Santo Ele não andava junto comigo. Ele não andava colado comigo como Ele anda hoje, porque hoje eu posso falar. Eu posso falar que eu vivo na presença de Deus, eu posso falar que eu sou um crente, apesar de ainda ter muitos defeitos, muitos pecados que eu cometo no decorrer dos dias, né? Mas naquela época a depressão, eu achava que ela nunca me pegaria. Eu sempre ouvia falar, mas achava que não, isso não entra na minha vida não, isso que nada, isso aí é palhaçada, é besteira, é bobagem, mas eu estava enganado. Irmãos, antes de eu terminar de contar, eu vou falar uma coisa. Quando nós não estamos na presença de Deus, veja bem, quando nós não estamos na presença do Senhor, a gente nunca pode subestimar o diabo. Porque o diabo ele tem poder. O diabo ele tem poder, o diabo ele, apesar dele estar muito abaixo do nosso Pai, que é o nosso Deus vivo, né? Mas ele é poderoso. Se ele não fosse poderoso, ele não destruiria famílias, como ele destrói por aí. Ele não transformaria muitas pessoas em criminosos, em bandidos, em prostitutas, em homossexuais, né? Se ele não fosse poderoso, ele não faria nada disso. Mas ele é poderoso sim, irmãos. Ele é poderoso, ele tem capacidade realmente para destruir a vida de uma pessoa, de uma família. Ele tem capacidade sim. Porém, ele só tem capacidade para fazer isso quando nós não estamos na presença do Senhor. Aí ele pode chegar e bagunçar com a casa, e acabar com tudo e arrasar com tudo.
Mas quando nós estamos na presença de Deus, aí ele perde a autoridade dele. Ele perde o poder que ele achava que ele poderia ter em nossas vidas. E é onde o nosso Deus entra, porque ao nosso derredor existem anjos. Aliás, ao nosso redor existem anjos, mas ao nosso derredor existe ele, que vive bramando como um leão, esperando uma oportunidade para nos devorar, para nos tragar. Então, como eu estava terminando de contar sobre o testemunho da depressão, é desse jeito, irmãos. A depressão me pegou, né? Eu estava com 25 anos e eu tive uma depressão tão forte, mas tão forte, que eu não sei explicar o tamanho da dimensão da depressão que eu tive. Se eu estou vivo hoje, se eu estou aqui contando isso, até gaguejando um pouco, os irmãos não reparem, mas vocês podem reparar que eu sou um pouquinho gago, eu gaguejo um pouco às vezes quando vou falar algumas palavras, mas então, quando eu tinha 25 anos, a depressão entrou na minha vida. E foi de 2005 até 2009, quase 2010. Eu levei, irmãos, praticamente 5 anos com depressão, 4 anos e alguns meses. Pensa numa pessoa que passou verdadeiramente pelo vale, que passou mesmo pelo deserto. Eu posso falar, eu não sei você que está me assistindo, que está assistindo esse vídeo, mas eu posso falar. Eu sou prova viva disso. Eu posso falar que eu passei pelo deserto. Eu posso falar que eu tive na beira da morte. Muitas vezes, não foi uma nem duas vezes, eu tive muitas vezes na beira da morte. E verdadeiramente eu achava que não tinha solução, que o meu problema não teria solução. Porque a depressão, para você que não conhece e nem vai conhecer em nome de Jesus, mas a depressão ela é assim, ela não é movida só por um ou dois sentimentos. A depressão ela é movida por vários sentimentos: tristeza, angústia, agonia, raiva, ódio. O amor passa muito longe dela. E um dos últimos sentimentos que a depressão ela possui é a síndrome do pânico, né? A depressão ela é composta por vários sentimentos: transtorno bipolar, como dizem por aí, que são pessoas com variações de humores. Mas o pior sentimento da depressão é a síndrome do pânico. Você tem medo de tudo. Irmãos, não fiquem escandalizados com o que eu vou dizer agora, mas tinha dias que eu tinha medo de ir na padaria. Eu achava que um carro ia passar em cima de mim. Eu olhava às vezes para um teto, para a laje da casa onde eu morava. Muitas das vezes eu ficava com medo, eu achava que a laje ia cair em cima da minha cabeça ou alguma coisa desse tipo, né? Eu cheguei a pensar isso nos últimos dias. E eu muitas das vezes, quando estava andando nas ruas, né, quando tinha que ir resolver alguma coisa, quando tinha que ir a médico, então, irmãos, pensa num cara medroso, quando eu tinha que sair de casa para ir a médico, irmãos, quando eu tinha que sair de casa para ir me consultar com um neurologista, porque na época, até aí, eu nunca tinha ido a psicólogo, e como até hoje nunca fui, né? Irmãos, eu comecei tomando diazepam. Para quem não conhece o diazepam, hoje em dia ele é um remédio fraco, em vista dos outros medicamentos, né, que são fabricados hoje em dia. O diazepam ele é fraco. Mas eu comecei com o diazepam. Ele me deixava sonolento. Eu começava a tomar o remédio, daqui a pouco, com 10 minutos, irmãos, eu estava assim, apagado. Eu tomava o diazepam de 10 miligramas, que é se eu não me engano, é o mais forte que ele tem. E chegou um tempo, uns meses depois, o diazepam não fazia mais efeito em mim. Eu tomava diazepam de 10 miligramas
como se toma água. Tomava, fazia aquele efeitozinho pouco, mas não resolvia. Não resolvia, eu começava a ter pânico, eu começava a ter alucinações, eu gritava, eu chorava, eu me descabelava, eu deitava no chão, sabe? Eu tinha muitas reações estranhas. Melhor dizendo, reações demoníacas. E o diazepam passou a não fazer mais efeito. Depois eu passei a tomar um tal de Rivotril sublingual, que é um comprimidinho que quando você está com pânico, quando você está em desespero, quando você está sua tensão está muito alta, você tem que colocar embaixo da sua língua, com, pasme se quiser, com os 5 minutos que você toma ele, você fica totalmente normal, parece que você não teve nada. Aí começou com esse Rivotril, começou com tal de com Rivotril comum, depois com esse que eu falei agora, que é o Rivotril sublingual, depois com o tal de clonazepam, que também é a substância do Rivotril, depois um tal de cloxazolam, depois com um tal de Eutones. Esse Eutones foi um dos mais fortes que eu tomei. Esse derruba mesmo. Teve uma pessoa uma vez que tomou um pedacinho, eu não lembro quem foi. Não sei se foi a minha esposa, se foi outra pessoa. Teve uma pessoa que me pediu um pedacinho. Eu parti o comprimido em 4 pedaços, né? E a pessoa tomou um pedacinho só. Essa pessoa dormiu horas e mais horas, não conseguia levantar. E eu tomava um inteiro e já não me fazia mais fazia aquele efeito, só não fazia aquele efeito completo. O meu organismo já estava muito saturado, muito acostumado com esses medicamentos. E teve uma época que eu enchi uma sacola desse tamanho de envelopes vazios para mostrar de testemunho para aquelas pessoas que talvez de repente poderiam não acreditar, poderiam achar que eu estaria falando uma heresia, uma mentira, mas até pouco tempo eu tinha essa sacola. Não sei quantos 1000 comprimidos eu tomei ao longo desses 4 anos e pouco. Resultado, não mudou a minha vida. É claro, se eu disser, irmãos, que os medicamentos ele não me ajudavam, eu vou estar sendo hipócrita. Dentro da medicina, eles me ajudavam sim. Eles me ajudavam, eu dormia. Tinha dias que eu já... Olha só, irmãos, que vida boa, para não dizer o contrário, que eu tinha. Tinha dias que eu já acordava, tomava o comprimido da manhã, os primeiros comprimidos do dia que eu tinha que tomar. Dormia, tinha vezes que eu não almoçava. Ó, irmãos, quantos dias eu perdi as contas, eu não me lembro. Foram muitos dias sem almoçar, porque chegava na hora do almoço, meu estômago, eu não tinha apetite, eu não tinha fome, eu não tinha nenhum desejo por comida, nada. Tinha semanas, irmãos, que eu ficava acamado como se fosse uma pessoa em coma. Como se fosse uma pessoa em coma induzido, não falava. E quando eu ouvia voz de criança, quando chegava criança lá em casa e começava a brincar, a gritar, a fazer aquele alvoroço todo, eu falava para minha esposa: Andréia, manda essas crianças calar a boca, pelo amor de Deus. Eu falava assim, irmãos, eu não gostava de ouvir vozes. Eu gostava somente de uma coisa, de ficar num quarto escuro. Se a minha esposa abrisse a janela, eu mandava ela fechar a janela, porque eu não gostava de claridade. Eu odiava a claridade, porque a claridade ela tirava o meu sono, ela tirava o meu sossego. Aquele sossego momentâneo que eu achava que eu tinha. Quando eu estava na escuridão dentro do quarto, com a porta fechada, com a janela fechada, com a luz apagada, é onde o meu coração ele se tranquilizava um pouco. Ele melhorava um pouquinho também. Mas esse foi... Eu acredito, irmãos, que essa prova foi uma das maiores que eu passei, se não foi a maior. Pensa, irmãos, numa pessoa 5 anos, praticamente 5 anos, deprimido, sem ânimo para nada,
Irmãos, eu vou contar uma coisa, os irmãos não se escandalizam com o que eu vou falar, porque eu não vou falar uma mentira, não vou falar uma heresia. Tudo que eu estou falando aqui, os irmãos podem acreditar que é a pura verdade. Para vocês terem uma ideia, uma noção da gravidade do meu problema, os primeiros aniversários do meu filho, eu não pude participar, eu não tive condições físicas e nem psicológicas de participar dos primeiros aniversários dele. Enquanto a minha esposa e ele, e os parentes e os amigos estavam lá festejando os primeiros aniversários dele, eu estava dentro do quarto, apagado, dormindo. Eu sabia de tudo que estava acontecendo, eu sabia que o aniversário estava acontecendo, porém, se eu levantasse para ir ao aniversário, eu chegava lá, o pânico ele tomava conta da minha mente, porque eu não podia ver pessoas. Se eu chegasse, irmãos, em um lugar que tivesse muitas pessoas reunidas, eu começava a passar mal. Eu não gostava de estar junto de pessoas. Eu não gostava de estar no meio de pessoas. Eu tinha pânico. Eu gostava somente de ficar sozinho, somente só. É onde eu me sentia mais tranquilo um pouco. Por isso que entre 2 ou 3 aniversários do meu filho, eu não pude participar. Eu não tive condições de participar. Todo mundo perguntava por mim. As pessoas perguntavam: cadê Bruno? Cadê o pai do aniversariante? Mas eu não podia estar lá junto com ele, eu não tinha condições. Ainda que eu quisesse, a depressão era muito mais forte do que eu não conseguia controlar. Eu chorava, eu gritava, eu tinha pânico, eu tinha pensamentos horrorosos. Olha, penso numa pessoa que sofreu de 2005 a 2009, foi eu, irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês diante de Deus, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito realista nas coisas que eu falo, nas coisas que eu penso. Aqui no nosso município, eu não vou falar no Brasil inteiro, eu não vou dizer no Brasil inteiro, porque claro que eu não seria, como é que eu posso falar? Eu não seria tão confiante a esse ponto. Mas aqui dentro de Guaxindiba, dentro do município, alguém pode até ter tido problema de depressões como o meu. Maior do que o meu, eu posso garantir que ninguém teve. Eu posso garantir que ninguém teve problema de depressão aqui na nossa região pior que o meu. Pior que o meu não teve, não. Porque tudo de ruim que podia acontecer comigo, aconteceu. Tudo de ruim que poderia ter ocorrido comigo, ocorreu. Somente graças ao nosso bom Deus, nosso Pai, somente o que não aconteceu de ruim comigo foi a morte. Isso, graças ao Senhor, não aconteceu. Eu estou aqui vivo, estou feliz, estou saudável, tanto fisicamente como espiritualmente, como psicologicamente. Eu posso falar isso, entendeu? Eu posso falar sem medo de errar, mas eu paguei um preço muito alto, irmãos, para estar aqui, sabe? Eu paguei um preço alto e foi difícil para mim. Aí vocês devem me perguntar assim: mas irmão, como que você conseguiu sair dessa? Eu posso falar para os irmãos que, se os irmãos me perguntassem isso há um tempo atrás, eu até não saberia muito bem como responder. Mas hoje eu sei que quem me curou da depressão foi Jesus, porque verdadeiramente a palavra do Senhor, tem um texto na palavra que ela diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o Filho é quem? O Filho é Jesus. E Jesus me libertou. Se Jesus não tivesse entrado na minha causa, vocês podem ter certeza que o diabo teria me tragado. Eu não estaria aqui hoje para contar esse testemunho. Eu não estaria aqui para poder falar sobre essa superação de vida. E eu vou ser sincero com os irmãos numa coisa. Eu vou ser bem sincero, mas na época que eu tive esse problema, eu tinha dias que minha mente
ela só conseguia assimilar que eu não ia ter jeito, que eu não tinha jeito, porque era um caso tão grave, vocês não podem imaginar. Vocês não podem imaginar, mas era difícil, era complicado. Era um caso tão grave que eu não conseguia raciocinar. Por último, a minha mente ela falhava, eu achava que eu estava ficando doido, eu achava que eu ia ter que tomar remédio para a cabeça, para a mente, eu achava que eu ia ter que tomar Gadernal e mais não sei o que lá, eu achava que eu ia ter que tomar remédio, irmãos, remédio que pessoas com problemas mentais tomam. Eu achava que eu ia passar por isso, eu achava que eu ia ter que tomar remédio para a mente, né? E eu pensava mesmo, não vou mentir, eu estou sendo bem realista com os irmãos, mas eu achava mesmo que eu não ia conseguir superar aquilo. Eu achava que eu ia tomar remédio pro resto da vida. Eu pensava realmente. Eu estou sendo o mais sincero que eu